Bom dia para vocês, pessoal. Aqui é tarde, em Pavia. Vamos dar início, então, à aula de Fisiomecânica da Corrida, na SFI de URGS, 20 de março de 2023. Então, vamos dar sequência ao conteúdo. Vocês tiveram aí um par de aulas com os nossos pesquisadores ali do grupo Locomotion. Espero que tenham aí aproveitado. Os dois têm um perfil muito legal, né? O Léo Ribas é um cara que dispensa apresentações, né? Uma história dentro do treinamento no atletismo e corridas, né? Nesses dois campos, tanto no alto rendimento quanto na corrida recreacional, assim, tem feito um trabalho muito acima da média. É muito legal, assim, viver essa experiência, né? Falando de periodização, foi o caso da aula dele. O Guilherme de Vargas é doutorando agora, e ele acho que já falou com vocês, terminou o mestrado, bem no assunto, assim, envolvendo a parte da fisiomecânica, né, que nós chamamos. Então, esses aspectos mecânicos ligados ao metabolismo e conectado diretamente a desempenho. Analisou o PAP, né, e mostrou um outro assunto, né, que era o assunto dos métodos esses combinados, de treinamento em corrida, que é extremamente importante, né? Então, espero que tenha sido legal lá. Nós temos algum estudo com isso, com Pilates, que a gente já veio conversando ao longo das semanas, mas é um conteúdo fundamental para quem vai trabalhar com a corrida, né? Que bom, espero que tenham aproveitado, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, deu algum probleminha, me avisem, tá? Eu sei que vocês estão usando a rede lá da URGS, e aqui também está dando uma variada, porque eu estou usando o celular. Então, qualquer coisinha, me avisem, até para parar e repetir, tá? Não se preocupem, tá? Podem travar, porque sabem que eu embalo, não paro de falar. Então, tem que interromper mesmo, e para tudo, levanta a mão se quiser, mas se não, abre o microfone e sai falando até para a gente conversar, para fazer como a gente vem fazendo aí ao longo das aulas, bem produtivo, tá? Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência para o conteúdo. Hoje, o assunto da aula, ele é um assunto que envolve essa prática, né, nessa etapa que a gente está, essa ideia de vocês fazerem prática, só que eu vou dar um pouco de teoria para dar bases mínimas e para a gente ver até a viabilidade dessa ferramenta que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Que é o do aplicativo Runmatic, né? Vamos lá, eu vou ir compartilhando aqui a tela, enquanto nós vamos conversando. Esse aplicativo, ele foi criado pelo professor Balsalobre, um pesquisador espanhol, que é um colaborador do professor Morin, né, ou Morin, nós lendo, que é um companheiro aí de pesquisa de alguns anos. Nós temos feito alguma colaboração, esse cara é uma referência, e o Jean-Benoît Morin, né, ele, antes de estudar o sprint, como a gente já conversou aqui, os perfis força-velocidade do sprint, onde o Léo está estudando, por exemplo, o Léo Ribas está fazendo mestrado dele envolvendo isso, mas antes disso ele estudou, o foco dele principal era a corrida de distância, tá? E uma das mensagens muito legais assim, que ele mostrou nesses anos, nessa linha, foi a forma de se calcular parâmetros ligados ao sistema massa-mola, ou seja, ao mecanismo elástico da corrida, com ferramentas fáceis, assim, práticas do dia a dia, obtendo apenas valores, a partir de valores de tempo de contato, tempo de voo, que nós já vimos já como fazer, inclusive, né? A gente já tem tido uma experiência aí e é fácil de se fazer. Depois tem um pouco de matemática. O que esse aplicativo faz é transformar isso de uma forma mais simples ainda na coleta e no processamento, né? Então, tendo um aplicativo, a gente consegue calcular esses parâmetros e outros que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? E depois a gente vai para outra parte, tá? De ver a viabilidade nossa aqui. Eu já ressuscitei o meu sistema, eu tinha comprado ele, deve fazer uns 10 anos, eu vi que está funcionando, e a nossa primeira tarefa que eu vou fazer com vocês depois lá é ver se a gente pode usar a minha aquisição aqui. Depois, se não puder, eu vou ver com vocês se alguém tem iPhone, e aí isso fica até por minha conta, tá? Mas eu gostaria que alguém baixasse para a gente poder fazer a prática em grupo. Mas depois a gente conversa disso quando for o momento. Vamos para a teoria, vamos primeiro falar do assunto em si. Espera um pouquinho, deixa eu fazer uma coisa aqui.
Está umas janelinhas incomodando aqui. Bom, já que eu estou aqui me atrapalhando para abrir esses arquivos, vocês conseguiram ver esse aplicativo ou não? Eu me lembro que da última vez que a gente conversou, não, né? Não tinham visto nada assim, mas não. Tá, tudo. Então tá, depois a gente conversa. Vamos lá. A gente não tem, não tem iPhone. Alguém tem o iPhone? Vamos lá. Eu lembro que a gente começou já essa pergunta e acho que a resposta era não, né? Então acho que a gente... Eu sou Android. Ah, Eu acho que o Vini tinha iPhone, eu acho que ele era o único. Vini, não esconde a mão ali, só vi ele baixando. Não é com ele, olhando para o lado. Não, eu tenho sim, professor. Vamos ter que, então vamos ter que botar esse Apple ali para funcionar ali, ó. $10, né? Podemos, parece sim. pouca coisa, mas depois Parece a a gente brincadeira. acerta. Tá Não, louco. capaz. Qualquer $10, né, em reais, meu Deus, parece que a gente tritura dinheiro, né, quando bota em dólar, né? Terrível. Mas vamos lá, vamos falar aqui do assunto, pessoal. Vamos voltar ao conteúdo que a gente vem falando ao longo do semestre, né? Acho que uma mensagem importante, quando a gente fala de técnica de corrida, é que não há uma técnica correta, não há um padrão ouro e um tamanho, né, uma medida que seja otimizada para todos os corredores, né? O que existe são várias técnicas que podem ser corretas, dependendo de aspectos antropométricos, estilos de corrida, histórico mesmo do corredor, restrições morfológicas mais específicas, também ambientes de corrida específicos onde esse cara treina, isso tudo pode estar influenciando uma das possíveis técnicas corretas. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque muitas vezes o pessoal bota, olha, não existe só uma, então vale tudo. Não, não é assim, né? Entender da técnica de corrida, ela é muito importante. Ela é uma avaliação, e aqui também vai já na introdução, né? Ela é uma avaliação que deve ser realizada com outras, né? E é extremamente útil na corrida. Então, de novo, vai uma crítica para grupos de corrida que treinam muita gente durante muito tempo e a gente não vê nada sobre esse aspecto. E muitas vezes a culpa, inclusive, é da confusão da mensagem. É acreditar que, bom, já que não há uma técnica correta, então tudo vale, é tudo meio subjetivo. E não é. Existem parâmetros, existem ferramentas que podem nos ajudar, especialmente quando há aspectos da técnica de corrida que fogem muito de possibilidades essas, né, do que é correto ou não na corrida. E ali a gente tem que dar mais atenção para isso, precisa investigar mais, né? E quais os dois grandes objetivos de uma avaliação da técnica de corrida usando a biomecânica? Uma delas, né, a principal para nós, professores de educação física, é compreender como essa técnica pode otimizar a economia de corrida, que nós sabemos que é um dos fatores determinantes do desempenho de corrida. E aí nós temos aquele velho modelo conceitual que a gente veio resgatando ao longo do semestre, né? Se eu consigo otimizar algum aspecto a partir de um erro técnico, a partir de uma avaliação correta, onde eu vejo um padrão de corrida em que, de alguma forma, o meu aluno ele não obtém um bom nível de economia, mesmo avaliado indiretamente, muitas vezes pela frequência cardíaca submáxima, esse é um sinal de que a técnica de corrida pode auxiliar em ajustes, né? O segundo fator, né, ligado ao objetivo da avaliação biomecânica é o que muitas vezes o pessoal vende como o primeiro, mas eu também diria para se ter cuidado com isso, que é a prevenção de lesões, né? Obviamente, ele é super importante, existem padrões de técnica que têm mais relação com prevalências de determinados tipos de lesão, né? Mas a gente também tem que se ter o cuidado, nós como treinadores, professores de educação física, de não inverter, né? Eu conheço muita gente que até às vezes trabalha no esporte, etc., e começa a dizer o seguinte, não, meu trabalho é apenas evitar lesões, né? E aí é um discurso até um pouco influenciado pela fisioterapia. E vocês sabem que eu não tenho nada contra a fisioterapia, inclusive colaboro bastante com eles, mas nós temos que ter claro que a prevenção de lesão ela é um fator, sim, importante e tal, mas
ela não é, inclusive, um objeto fim. Claro que ela vai ser sempre importante, mas ela tem que ser vista com a sua importância, que não é diretamente relacionada ao desempenho, né? Ela é um fator de prevenção, né? Então, mas tudo bem, ela é importante também, evitar lesões. Que mais, gente? Comentei para vocês no início, ela tem que ser aplicada com outras avaliações, então ela casa a avaliação da técnica de corrida, casa muito bem com avaliações antropométricas, avaliações de aptidão física, a força e potência é bastante interessante, a avaliação de flexibilidade é muito útil, especialmente em corredores iniciais, que têm muitas vezes déficits de movimento, tá? Relacionados também a fraqueza, mas também a um encurtamento, a um padrão de flexibilidade ruim, tá? E uma avaliação postural, inclusive estática, que a gente sabe que ela é um pouco perigosa, ela é limitada, por isso que nós fazemos a avaliação da técnica de corrida, porque nós vamos por uma análise dessa postura dinâmica, mas a avaliação postural ela pode nos dar indícios assim e confirmações de coisas que muitas vezes aparecem no dinâmico também, tá? Então acaba sendo uma avaliação interessante, embora tem que ter o cuidado, né? Tem pessoas que eu conheço que trabalham muito com corrida, que às vezes ficam só na avaliação postural, e a gente sabe que há restrições, padrões de técnica de corrida incorretos, que aparecem apenas dinamicamente. Mas é sempre uma ferramenta útil em conjunto, tá? Com essas outras. Tá? E, obviamente, a avaliação fisiológica, que venha também, né? Agora, o outro lado da moeda. Tudo isso que eu falei para vocês, esse é o mainstream, né? É o discurso mais usual quando a gente fala de técnica de corrida, como se fosse numa gaveta ligada a outros aspectos. Mas, obviamente, como vocês viram como primeiro objetivo da avaliação, essa técnica de corrida ela pode ser pensada também relacionada aos parâmetros fisiológicos, né? E aí a gente tem que lembrar daquele nosso modelo de desempenho que nós já discutimos bastante em aula, né? Por exemplo, esses fatores mecânicos, eles não vão interferir diretamente, talvez indiretamente, mas não diretamente aos limiares metabólicos. Se meu aluno melhora o seu ritmo de corrida a um dado domínio metabólico, não diretamente está relacionado à técnica. O que pode estar passando por ali, se for o caso, é a economia que está sendo melhorada com essa técnica, né? E aí até um ajuste de desempenho acontece. A mesma coisa acontece no raciocínio quando a gente avalia a Vmax, né, ou velocidade associada ao VO2 máximo, que nós já vimos em aula. Existem maneiras de predizer isso de forma prática, até sem o analisador de gases e tal. E ele é um dado interessante, porque quando aí está a questão, claro, essa certeza a gente não tem sem o analisador, mas o que é importante saber é que quando eu avalio a Vmax, ela tem dois fatores determinantes, lá no modelo do Dipramper, que a gente viu em aula, né? Essa Vmax ela é dependente do VO2 máximo, obviamente, do consumo, da potência máxima metabólica que o sujeito consegue realizar, mas também ela depende de economia, que é aquele discurso do seguinte: quando os sujeitos têm mesmo VO2 máximo, mas correm em velocidades maiores ou menores, um em relação ao outro. Essa velocidade maior, ela é um indicativo de uma economia a uma dada intensidade, né, no ritmo de potência máxima, que geralmente até não é o ritmo em que nós avaliamos economia, mas, em ponto de vista teórico, isso afeta. Ou seja, esse marcador da Vmax, ela é um bom determinante, ela é algo que conversa muitas vezes com a técnica de corrida, especialmente em atletas ou corredores que vão realizar ritmos de prova próximos disso, que é geralmente até muito intenso, não é aeróbico e tal, mas nesses casos, então, aumenta a importância pela especificidade ali de ritmo, tá? Ô, Tartaruga, uma questão que a gente até discutiu na última aula, a gente não conseguindo responder com o Léo. Quando a gente fala de velocidade, o Vmax do VO2, ela acaba passando o limiar aeróbico, né? Ela adentra o limiar anaeróbico já, né? Sim, sim, sim. Vamos lembrar, né? A Vmax, ela é um limitante ali como é que é mesmo o domínio, acima do pesado, o, Severo.
Severo, obrigado. Isso, o domínio severo. Eu tenho meu colega aqui na frente, mas ele está com os headphones, não aguenta ouvir minha voz, nem estava me ouvindo. Mas no domínio severo, então ele te dá esse limite, né? E quando o sujeito corre nessa intensidade, ele realmente está acima do segundo limiar ventilatório, né? Ele está num domínio que tem uma predominância ali metabólica anaeróbica, né? É bastante intenso. Tá? Tanto é que o teste que se faz posteriormente, não sei se vocês lembram, nós fazemos também o TLIM, né? O tempo limite nessa intensidade. Então, tu faz o teste de VO2, aí tu viu que a velocidade do cara é 18 km por hora, a Vmax, né? Aí, num outro dia, descansado, faz aquecimento e coloca ele para correr nessa velocidade e anota o tempo. Esse tempo nessa intensidade ela é um bom marcador para prescrever treinos de HIIT, etc. Mas ele dura minutos, né? Pode durar pouco, inclusive tem caras que duram pouco mesmo, 1 minuto e meio e tal, e até alguns minutos, mas é pouco, porque ele é eminentemente anaeróbico. Tá? Então, sim, é verdade. Por isso que ele também é limitado, ele é para provas rápidas, né? Essa relação de especificidade. Agora, ele é super importante na prescrição do treinamento. Né? Ele é super importante, porque ele também é um limiar, além de limitar o domínio severo, ele também é usado hoje como um marcador inferior para reserva de velocidade anaeróbica, né? Que é o que? A Vmax abaixo, inferior, limite inferior, em relação percentualmente à velocidade anaeróbica máxima, ao sprint máximo que o sujeito consegue realizar. E essas duas velocidades, elas também podem ser modeladas, né, periodizadas a partir dos seus percentuais para fazer treinos de HIIT específicos. Inclusive, tem melhorado muito a prescrição. O pessoal tem errado quando usa só a Vmax, né, como um limiar. É bom também saber a máxima anaeróbica, né? Porque ali tu trabalha num percentual dessas duas. Mas eu já fui um pouquinho além do que tu perguntou, né, Vinícius? Te respondendo isso, sim, tá? Ela é o limite do severo, portanto, tem um domínio ali que e aí a gente tem que lembrar, assim, predominantemente anaeróbico. Agora, ele é uma intensidade que tem ganhos em caras bem treinados, tiros realizados nesse ritmo também mostram algum ganho, até em VO2, que é bastante difícil, tá? Mas ele tem ganhos em desempenho também, se bem periodizados, sempre com cuidado de não só treinar ali, né, mas é também uma intensidade interessante de treinos de tiros, tá? Eles entram até nos treinos que o Léo usa também, essa nomenclatura, passando ali do intervalado intensivo, onde ele começa a ser um intervalado intensivo. Então, está acima do intervalado extensivo, né? Daqueles tiros de mais distância, né? Tiros de 1.000, de 500, não, é um pouco mais curto, né? Ou seja, com até um elemento ali de velocidade importante. Bene, vamos lá. Então, como introdução é isso da avaliação biomecânica, tem aqui um artigo depois para um aprofundamento bem legal para vocês seguirem, está ali onde há bastante informação de avaliações biomecânicas em esteira, até para um aprofundamento em relação ao Runmatic, tá? E aqui tem algumas informações a mais. Depois eu vou explicar para vocês do Runmatic, mas ele, além do que ele já dá, ele também te dá padrões de movimento que vocês podem calcular facilmente, porque a gravação vai estar ali, tá? Então, em algumas vezes vai poder usar o Kinovea, mas é bem fácil. Uma delas, né, a gente já falou bastante disso, é sobre o padrão de pisada, né, o tipo de apoio no solo. Então, os corredores de antepé, meio pé, retropé, né? Existem indicadores ali importantes que com a câmera a gente pode fazer, ou seja, primeiro lembrando, fixar a câmera no primeiro contato com o solo. Para isso a gente precisa ter uma frequência de amostragem boa e tal. E quando eu tenho, aqui tem uma questão interessante, quando eu tenho corredores que são de retropé, tá? O ângulo dele, ele tem relação com um padrão que é bem comum, que a gente já falou quando falou de potência articular, por dinâmica inversa, essas coisas, que aparece aqui, aumentando a carga ainda, que é a velha história do amortecedor natural nosso, que são os joelhos, né?
Quanto maior esse ângulo, ou seja, o cara ele é mais agressivamente um retropé, um corredor retropé, que é aquele estilo clássico de corrida, né? O momento articular, o momento, ou o torque também pode ser considerado, mas o momento no joelho é maior. Tá? Esse momento ele é negativo, ele está relacionado a um trabalho negativo, que significa relacionado a uma excêntrica, né? É a primeira metade ali do contato que vai acontecer isso. Então, sujeitos que vão mais com o calcanhar, com o pé mais alto, tem esse maior, ele é linearmente relacionado. Tá? O pico de impacto é maior, porque lembrem que quando eu bato com o calcanhar no solo, nessa técnica, né, o pico de impacto é bem pronunciado. Conforme eu vou me aproximando de um meio pé, esse pico vai desaparecendo e, portanto, a taxa de aplicação de força é reduzida. Tá? E isso vai ter um impacto também no impulso de frenagem, que é aquela área da força ao longo do tempo, mas da força antero-posterior. Tá? Ou seja, esse cara ele gera ali um impulso muito grande de frenagem, que é um valor do corpo todo, porque forças de reação do solo a gente está falando, mas lembrem que quem paga muito o preço disso é o joelho. E aí vai a questão. Se eu tenho o corredor que tem dor no joelho, tem dor patelofemoral, alguma lesão, meniscos já um pouco detonado, etc., atenção com esse parâmetro, tá? Porque ele pode ser um indicador. Ele funciona muito bem para corredores de retropé, tá? Então, essa relação, ela desaparece, ela fica mais confusa quando o corredor já é de meio pé ou antepé, tá? Ela serve para isso. Um outro parâmetro que conversa bastante com o tipo de pisada, com a análise da mecânica, e cada vez vai melhorando o nosso modelo, né, de visualização dessa técnica de corrida, é o ângulo da tíbia no contato. Nós conversamos, eu vou mostrar depois a figura de um artigo do Lieberman, muito bem publicado, onde ele mostra que esse ângulo conversa com a transmissão de forças numa determinada região, né? Não sei se vocês lembram disso, eu fiz aquele desenho horrível lá do pé, onde tinha as setas das linhas de força, né? Então, se o corredor ele é mais... aqui está errado, tá? Se ele é mais antepé, que não é meio pé, tá? Como a gente faz tudo ao vivo, eu já vou arrumar aqui mesmo. Depois, sabe que o professor fica com a memória, né? O corredor antepé, que é o... não, antepé é o forefoot, ali está errado também. Um monte de coisa errada, gente. Olha, gente, vocês estão de brincadeira comigo, né? Então, o corredor aqui, ele é retropé, lá ele é antepé. Então, tem bem um padrão que vai mudando, tá? Então, desculpa pela confusão aí, pessoal. E o que acontece nessa mudança de técnica de um padrão para o outro? Vejam que o ângulo da tíbia muda completamente. E aquela que gera mais forças para a região tibial ou anterior, onde tem canelite, por exemplo, relacionada, e menor utilização de gastrocnêmios, que isso vai ser importante depois para o modelo elástico, é no padrão do retropé, é aqui da esquerda, tá? Aqui do retropé ele vai ter essa linha maior. A tíbia ela vai estar mais alinhada, como ela vai estar inclinada, ela vai estar mais próxima da inclinação da força resultante no primeiro impacto. A força resultante é uma seta que está inclinada dessa direção. Então, o Lieberman vai dizer que isso pode ser prejudicial, porque tu tem uma linha resultante de forças contra o osso diretamente, e ali tu vai ter muita transmissão de força ao nível tibial, a própria musculatura do tibial anterior vai ser bem estimulada também, enquanto que no padrão mais de antepé, que é aqui, tá? À direita, aqui a gente vai ter um pouquinho mais de... Aqui teria, na verdade, uma redução dessas forças. Mas lembrem da mensagem, né? Lembra que a gente falou disso, né? Tudo bem, não é que a força desaparece, ela reduz ao nível anterior, mas ela aumenta onde? Vocês lembram? Só para eu tomar meu chimarrão.
vai aumentar no nessa região, posterior, né? no posterior. Vai sentir mais no joelho o TP, né? Não, Não, ao contrário, o sentir mais no joelho, não. Não era no joelho, era no outro. Era no... É ao contrário, tá? Pela Sim, informação, na panturrilha, né? no No joelho é gastrocnêmio. aqui. Se eu fizer a técnica mais desse padrão aqui, aí eu vou sentir mais joelho, lembra? É aquela Sim. relação positiva. Quanto mais eu bater de calcanhar, mais é isso. Mas quando eu vou para cá, é posterior. Tendão de Aquiles. Tendão Aí. de Aquiles e gastrocnêmio. Esses que vão pagar o Gastrocnêmio, preço. isso daí. Né? Então, se eu tiver já uma predileção, não, né? Mas se tiver um histórico de lesões nessa região, etc., atenção, isquios tibiais também, né? Porque pega toda essa região dessa loja posterior. Tá? É isso aí. E aqui está o artigo do Lieberman, que a gente já falou um pouquinho, onde eles fazem essas medidas também. Vejam que aqui eu gosto de mostrar, porque eu não quero dar uma receita de bolo fechada, mas possibilidades de análise. E dependendo do que vocês têm em mão, vocês podem fazer análise. Vejam que interessante, porque ele pega duas medidas muito simples. Ele vai ver a projeção aqui vertical de tornozelo, joelho e quadril, né? E ele vai ver distâncias, pura e simplesmente. Então, o corredor que é mais antepé aqui, ele vai ter o tibial aqui mais alinhado, mais verticalmente, ou até negativamente, né, em casos mais extremos, e aqui a distância de joelho, tornozelo, do ponto de vista anteroposterior, é zero, está sobreposto, nem aparece, é o tal do OK aqui, né? Enquanto que a medida quadril, tornozelo, ela fica mais clara, que a gente pode medir ela também. Então, são dois marcadores que têm relação. Vejam que tem, por exemplo, com frequência de passada, tá? Por exemplo, aqui o OH, né? Ela vai diminuindo, tá? Conforme a frequência de passada aumenta. E qual é o padrão, né? Lembrando, eu aumento frequências de passada tendencialmente quando eu me torno mais antepé, quando eu começo a sobrecarregar mais gastrocnêmio, né? Que vai ter implicações também lá pelo modelo elástico muito forte ali por tendão de Aquiles, vai ser muito sobrecarregado, né? Por isso que eu tenho que ter atenção. Se eu tiver alunos com problemas de tendão de Aquiles ali e região posterior, atenção, porque vai ser muito sobrecarregado. Mas vejam como altera isso, né? E aqui ele vai encontrar, inclusive, nesse estudo, esse aqui é um dado de um grupo, tá? Mas ele vai, inclusive, encontrar uma frequência otimizada, onde é mais econômico. Aqui é o custo de transporte, a mililitro, quilograma, metro, tá? Eles não calculam a entalpia de combustão, mas, de qualquer forma, eles acham aqui claramente o valor menor, aqui em torno dos 80 passadas, né? Que seriam em torno de 160 passos por minuto. Um pouco abaixo de valores que é dito para atletas de alto nível, que vai para 170, 180. Tá? Tem todo um debate sobre isso. Mas eu também tenho cuidado com esse valor ótimo aqui, tá? Mágico, né? Ele é perigoso. Tá? Tem que se avaliar bem que tipo de atleta, etc. Mas nós podemos fazer essas avaliações. Por exemplo, pegar o nosso corredor e fazer ele correr em frequências diferentes e medir a frequência cardíaca, né? Estabilizada. Isso é um indicador de economia também, indireto, mas é interessante de se fazer. Tá? Para confirmar essas coisas. Olhem a repercussão aqui sobre pico de impacto embaixo. Ó. Vejam que quando eu vou aumentando a frequência, aqui não tem, aqui a mecânica é linear, não há um ponto ótimo, né? O pico vai reduzindo, porque eu vou me tornando um corredor mais em antepé. Então, esse impacto vai sendo reduzido linearmente, tá? Por causa daquela questão, porque o pico vai desaparecendo, né? Simplesmente. No padrão ali antepé. Um outro parâmetro interessante, pessoal, ângulo de joelho no contato. Tá? São dois marcadores importantes nessa análise que eu faço em vídeo lateral. Eu tenho o pico de flexão, tá? O pico de flexão, que é dado ali em torno da metade, um pouquinho depois da metade do contato, mas isso eu faço visualmente, eu posso até confirmar no Kinové e fazer algumas medidas para confirmar que o máximo é ali, porque da metade em diante o joelho volta a estender, tá? Então eu tenho ali o pico de flexão, posição mais fletida, né, do joelho, mas tenho também a amplitude, tá? Muitas vezes é usada a amplitude
do joelho, vamos chamar assim, que é o quê? Uma medida desde a flexão no contato, tá? Até o ponto de pico de flexão. E essa diferença ali é, na verdade, uma amplitude de movimento, uma ADM ali de contato, tá? Qual é o perigo nessa análise? Assim, o que nós temos que ter atenção, tá? É alunos que fazem pouca flexão, tá? Esse é um marcador. Eles vão escolher o quê? Uma estratégia de muita rigidez. Lembrem que o joelho é o nosso absorvedor, é o nosso controlador de rigidez vertical, né? Então, ali ele pode sobrecarregar o sujeito, tá? Se o joelho estiver abaixo ali de 40 graus. Tá? Então, é um risco, por exemplo, de dor patelo-femoral. Está mal digitado ali. Tá? O que mais, gente? Por outro lado, se eu tenho um corredor mais sentado, o joelho aparece muito fletido, quase sempre a pelve está modificada. Lá naquela avaliação que a gente fez de terrestres versus aéreos, mostrava isso, né? O corredor ele tem uma báscula, né, na altura da pelve e repercute também com uma flexão de joelho exagerada. Eu sobrecarrego a parte mais muscular do joelho. Aí aqui até o que o Pedro conversou, aqui tem o que eles discutem que se tu entra extremamente estendido, baixa flexão, estendido, teu impacto é potente, né? Tu vai com o joelho estendido, é uma porrada ali, né? O impacto é grande. Mas isso sobrecarrega as estruturas articulares, principalmente. Se tu vai muito fletido, tu sobrecarrega a parte mais ativa, né? Muscular mesmo, e algo de tendão relacionado ali aos músculos antigravitários que estão sustentando ali a ação de joelho, tá? Muito bem, essa análise que se pode fazer é um padrão bem legal. Bom, adicionei alguma literatura, algum dado a mais, assim, nisso que a gente vem falando ao longo do semestre, e recordando também alguns pontos, e vamos falar do tal do aplicativo, então. É um aplicativo para mecânica de corrida, como adquirir? Não vou falar muito, tá? Mas tem ali um link e tal, mas quais são os pontos de atenção para se utilizar bem ele? Um deles é que essa avaliação é toda feita em esteira. Nós temos que lembrar que a esteira ela é uma ferramenta validada para corredores, né? Muitos corredores não correm em esteira, então há uma necessidade de um cuidado, de familiarização e, especialmente, ela é validada, porque, por exemplo, se um corredor tem o overstriding, que é a passada, né, em frequência alta, né, ou superpassada e tal, nesse caso, na esteira já foi visto que é possível observar isso também. Isso vai aparecer na esteira também. Mas os valores absolutos vão ser quase sempre um pouquinho diferentes. E é isso que a gente tem que estar atento, né? Um avaliador experiente ele vai ter que estar sempre atento a isso. Quais são as diferenças básicas? A esteira ela traz por uma questão mecânica ligada à rigidez, aí vai depender da qualidade da esteira, né? Então, as nossas esteirinhas brasileiras lá de fundo de quintal são muito macias, aí a rigidez é muito baixa. Nesse caso, eu vou ter alterações dessa mecânica que vão ser mais pronunciadas. Outras esteiras, tipo essa Super ATL, que são caríssimas, e a gente nem usa no dia a dia de treino, né? Só em laboratórios então, são mais usados, né? Essa rigidez vai ser maior e vai estar mais próximo do que é a rigidez de solo, que geralmente esses caras correm, tá? Bom, agora já está me passando a corrida de trilha, e o mundo aí fica mais atrapalhado, porque o corredor de trilha vai correr na grama também, que às vezes a rigidez é parecida com a da esteira, aí a coisa confunde. Mas, em geral, quando eu comparo solo, piso mais duro, tem essa diferença. Qual é a principal implicação? É o menor comprimento de passada e a compensação, né, com a frequência de passada um pouco maior. Tá? Esse é um ajuste muito comum de corrida. Depois tem vários outros que eu não vou entrar aqui, mas, por exemplo, da questão de termodinâmica, se não tem uma boa ventilação na sala, a troca de calor por convecção e tal, ela é muito piorada, né? É um motivo para se complicar, mas aí depende do ambiente, da temperatura também, para o contraste de troca de calor. Tá? Mas ele é um fator. Os sujeitos, por exemplo, às vezes na esteira suam demais, porque não está correndo vento. E aí a troca de calor dele vai prejudicada. Ela força a evaporação, e o sinal de que a gente está suando é porque a evaporação também não está acontecendo já otimizada. Então, está se sobrecarregando. E aí a gente sabe que tem um preço sobre a competição ali
de aporte sanguíneo, tal, no exercício, tá? Isso pode até prejudicar o sujeito no exercício. Que mais? A esteira, ela não tem a barreira de vento, né, do terreno, então tem uma forma de fazer isso que é muito criticada até pelos biomecânicos, mas é bem usada, que é um método lá do Jones e Dost, que é colocar a esteira a 1%, que seria um cálculo, um chute, digamos, calibrado, de certa forma, para compensar o fator do vento, colocar essa esteira a 1 grau, que é pouquíssima coisa, tá? Mas isso tem um erro porque, na verdade, esse custo ele tem uma relação linear. Então, o erro é pequeno, em baixas velocidades, depois aumenta um pouco. Mas é um ajuste que se pode fazer para evitar isso. Tá? E a gente tem que lembrar disso. Quando eu estou correndo, não preciso estar nem lá em Cidreira, né, no Nordestão batendo lá, como eu sempre falo do exemplo, não preciso disso. Mas se eu não tenho vento, eu correndo vou criando essa barreira de vento, né? E aí esse custo maior eu não tenho na esteira. Então, eu tenho que isso começa a ficar importante a partir dos 15 km por hora, mais ou menos. Tá? Inclusive, a gente conversou já, né? Isso vai bater lá no dado, por exemplo, do estudo do Edson, lá no projeto da Nike, né? Onde eles viram que o tempo, vamos lembrar dos números, né? E o drafting, né? O fato de colocar um cara a correr na frente e evitar essa barreira do vento ou não, ele afeta a economia de corrida em torno de 8%. Tá? Que pode parecer pouco, mas em 2 horas de corrida é bastante coisa. Isso pode impactar no tempo de prova entre 3 a 5 minutos, que seria maior essa diferença do que a distância do recorde atual da maratona para aquilo que o Kipchoge fez já com o draft. Né? Então, aí estaria um limite, né? Se realizasse bem essa prática, se conseguisse, porque é difícil ter o cara correndo todo o tempo na frente, né? É impossível, né? Mas poderia ter esse ganho aí, por essa questão da barreira do vento, tá? Mas voltando para cá, aqui eu tenho que considerar essas diferenças quando eu vou avaliar na esteira. Eu, como agora vocês com esse conhecimento da fisiomecânica, unindo um pouco essa fisiologia com a biomecânica, eu tenho que notar essas questões. Bom, que mais? Decisões, né? Qual velocidade? Uma delas é pela questão da especificidade, avaliar eles em velocidades que eles vão fazer provas. Tá? Essa é uma questão. A outra é entender que, independente da prova que esse cara faça em distância, esse cara quase sempre treina mais em ritmos mais baixos, né? O grande volume lá que corredores têm que ter vão fazer com que eles corram. Então, também ter uma avaliação em velocidades mais baixas, onde eles vão treinar muito tempo, isso pode ser importante, porque erros técnicos a uma dada velocidade, mesmo que ele não compita lá, é importante porque ele passa muitas horas da semana correndo naquele ritmo. Então, é um motivo para eu avaliar. E aí a dica que fica é avaliar em mais de uma velocidade. E, inclusive, a própria diferença de velocidades, ela também ser um marcador de avaliação, não só o parâmetro na dada velocidade, mas também entender como, entre baixa e alta velocidade, o padrão biomecânico que eu estou avaliando se modifica. Então, por exemplo, nós sabemos que amplitudes de movimento, comprimentos de passada, eles são fatores que aumentam bastante em baixas velocidades. Quando eu chego em altas velocidades, eu tenho mudanças mais ligadas à velocidade angular, à frequência de passada, né? Então, eu também posso avaliar, quase sempre vai ser mais nas baixas velocidades, né, que eu vou ter a maior parte dos meus alunos avaliando, ter essa consideração. Esse cara aumenta esses padrões, como se deveria fazer ou não? E aí vira um outro parâmetro também, né? O como se modifica isso em função da velocidade, tá? Vira um adicional aí na avaliação. Que o Ramatic não traz, inclusive, tá? Isso aqui é um raciocínio que a gente pode considerar a partir de quando eu avalio várias velocidades. Mas vamos lá para o aplicativo, tá? Então, aqui tem eu fiz algum zoom e tal, tem link também, depois eu vou ver se funciona aqui com a internet, que mostra aqui um pouquinho do visual. Aqui eu tenho o que eu tenho que fazer? Por exemplo, uma das avaliações é de assimetria, tá? Eu faço uma filmagem do plano frontal, vista posterior. Então, o corredor está na esteira, eu coloco ali, como vocês estão vendo na imagem. Esse padrão de avaliação ele é muito usado para medir pronação, vai aparecer também numa outra avaliação, tá, desse mesmo aplicativo.
Onde eu faço marcações no celular mesmo, correndo o vídeo, eu vou clicando em contato e take-off, tá? Então, contato significa o primeiro contato do pé com o solo e o take-off é o último contato do pé no solo, tá? E vou fazendo essas marcações, quase sempre são em torno de 9, 10 passos, tá? Ou passadas, eu acho que passadas, que dá 20 passos, é um pouquinho trabalhoso isso, mas é importante para se ter uma boa consistência nessa avaliação, mas é rápido. Depois que tu pega a manha, aqui tem marcadores aqui de passagem de tempo para frente, para trás, tem inclusive aqui também o cursor que tu pode trabalhar com ele caso tu perca, então ele é muito fácil o uso. E o resultado sai na hora. Tu faz essa avaliação, ele te dá um resultado. Diz, ó, boas notícias, sua assimetria está ok. Existem lá um critério, que agora não lembro, acho que é 5%, se não me engano, o padrão para se modificar. Mas o próprio aplicativo te dá esse resultado dessa assimetria. Tá? Obviamente, tudo isso pode ser salvo, tá? Então, isso é bem interessante. Para quê? Para a gente poder fazer outras avaliações caso necessário. O que mais, pessoal? Eu tenho também as próprias variáveis determinadas. Então, além de saber se a simetria está boa ou não, ó, desse cara é um pouco maior, vejam que continua boa, então não era 5, deve ser maior. Tá? Mas, de qualquer jeito, eu tenho aqui os tempos do pé esquerdo, do passo esquerdo, do passo direito. Tá? E avalio também a variabilidade, eu posso calcular o coeficiente de variação dessas passadas. Isso é uma medida indireta de estabilidade de corrida. Tá? Corredores com lesão, muitas vezes, têm essa variabilidade maior, que significa uma estabilidade de corrida menor. Variam os padrões espaço-temporais interpassadas demais. Né? Esse é um sinal de algum problema e tal, que pode estar ligado até a uma assimetria. Tá? Um outro fator da assimetria está ligado também até ao lado dominante ou lado acometido. Aí o segundo é um discurso mais da fisioterapia. Então, se o cara tem uma dor no joelho, então eu posso ter essa relação. Isso vai me importar muito aqui a cor verde e amarela, porque eu já vou ter relação com isso. Será que ele está mudando o tempo desse padrão em função dessa dor ou desse processo inicial de lesão? Posso avaliar. Além disso, ele tem aqui um banco de dados muito legal. Tá? A foto do Carlos aqui é o Balsalobre, né? E o Arthur, aqui é outro colega também, o Arthur aqui, esse cara foi acho que campeão europeu, foi um atleta de alto nível aí, corredor, e ele foi nosso colaborador no artigo de revisão que a gente usou lá para as apresentações de vocês. Tá? Então, ele vem com um mini tutorial, aqui estou mostrando um pouco rápido, tá? Mas só para indicar as coisas, assim, ele é muito pedagógico, é muito amigável, né, na ferramenta. Então, aqui tem aqui as marcações de novo, e vejam que aqui tem um marcador left foot, né? Então, tu indica que tu vai buscar o pé esquerdo, contato, depois o pé esquerdo, take off, depois ele troca para o right foot, que aí seria o pé direito. Tá? E tu vai clicando em sequência. É uma avaliação rápida. Depois que tu pega o jeito, né, tu entende ali o sistema, ele vira uma avaliação bem rápida. Tá? Tu pode carregar vídeos. Tá? Essa aqui é uma ferramenta interessante que eu usei numa aula, numa especialização, que é bem interessante. Ou seja, tu pode fazer gravações talvez sem o aplicativo, é isso que nós vamos ter que testar agora. O Vinícius daqui a pouco, ele pode ser na verdade, seria legal se encontrarem para ver ele fazendo também, mas vocês podem produzir os vídeos e ele passar no aplicativo e dar a resposta, mas o legal seria vocês juntos para verem, porque ele dá os resultados em tempo real, assim, também tem esse lado. Tá? Mas aqui tem outro resultado, que é da parte da biomecânica, que é o outro setorzinho ali do aplicativo, onde se avalia, saem esses resultados. A partir dessas marcações temporais, tá, ele avalia padrões, inclusive relacionados ao mecanismo elástico. Ó, rigidez de perna, quilonewton por metro, tá? Da perna esquerda, da perna direita. Então, tu consegue ter também uma assimetria disso, tu consegue estimar a força máxima relativa em termos de peso corporal, né, body weight, onde é uma estimativa da força de reação do solo vertical, tá? Que é um parâmetro para se chegar na rigidez. A rigidez ela é uma razão da força máxima que eu aplico no solo em relação à deformação que eu tenho, que tem a ver com a oscilação vertical do corpo, que está aqui em cima, a oscilação vertical do corpo também durante a passada,
que é um outro marcador em metros, que isso dá aqui, por exemplo, 4,4 centímetros, na verdade, aqui dá 4 centímetros cravado, tá? Mas é uma medida em metros. Eu tenho a frequência de passada, eu tenho o tempo de voo, o tempo de contato, determinados aqui a partir desses parâmetros, tá? Então, aqui tem explicações. Isso aqui eu fiz uma foto que não ficou muito boa do tutorial deles, tá? Mostra essa questão. E aqui tem vídeos, tá? Até deixa eu ver se esse aqui... vamos ver se roda. Essa janela aqui, não sei se vocês estão me vendo. Deixa eu ver se roda. Vocês estavam escutando a música, não? Não. Não. Só barulho. Então, tem aqui alguns exemplos, né? Aqui estão fazendo um pouco rápido. Tu tocou o pé, essa velocidade é bem alta, vejam, ele tem muito tempo aéreo. Geralmente, velocidades baixas é muito ruim. Quando tu tem o take-off de um pé, já aparece o touchdown do outro, assim, o tempo aéreo é pequeno. Aqui é bastante, para fins de exemplo, né? Mas é uma velocidade alta. Isso aqui provavelmente é 18 km por hora, é uma velocidade bem alta. Tá? Muitos corredores nossos, pangarezinho, não vão chegar perto disso aqui, não. Vejam que o cara está correndo muito em antepé, né? Se bem que ele está chegando... não, é antepé, né? Claramente, mas muito relacionado à velocidade mesmo que ele está fazendo. Mas vejam que tem toda a explicação aqui. Faça isso por 9 passos consecutivos. Então é menos, não era os 20 que eu comentei. 9, que vão dar 5 passadas, né? É legal ver o vídeo, assim, para vocês terem tempo, assim, de observar. E o cara tá voando alto, essa velocidade aqui, vocês vão ver que geralmente o cara é mais arrastadinho. Nossa realidade aqui. Vejam, eu não mostrei o outro vídeo, mas esse vídeo está muito bom, ele está mais inclinado, vejam que tem um ponto ótimo. Aí no final tu digita ali a velocidade que correu, esse cara estava a 15 km por hora, né? Então não era 18. 15, e já tem o resultado ali. Agora vamos ver esse próximo vídeo aqui. São vídeos bem curtinhos, bem legais, assim. Esse aqui é para técnica de corrida. Mas é simples, vejam que eles têm a marcação ali, contato, parou, escolheu bem o frame, vai um pouquinho para trás, para frente, nesses cursores aqui, e aí tu faz umas medições de ângulo. Então, tu consegue ter já ângulo de tornozelo, ângulo de joelho, né? Tem o problema do quadril ali na frente, mas tu consegue fazer essa medida. Que vão ter relações com determinantes de lesão, tá? Depois a gente vai ver ali. Aqui, essa marcação desse ponto de vista é para uma medida de pronação, tá? Essa aqui atrás, e essa daqui está ligada à inclinação da pelve. Lembram que a pelve ela é um marcador importante, né, de oscilação que tem relação com lesões. Então, lesões em quadril, etc., muitas vezes acontecem por causa desse tilt pélvico, né, que acontece exagerado. Está ligado muitas vezes à fraqueza central, né? Então tem vários caminhos assim que a gente conversou até em aulas anteriores. E o resultado é esse aqui, vejam, nesse caso aqui, boas notícias, tem 2 ou menos fatores de risco de lesão, né? E aí aparece um símbolo aqui, né? Um deles é o strike, que seria o tipo de pisada, que parece não ser a melhor para aquela velocidade, é um fator de risco, mas a pronação dele está ok, a inclinação da tíbia dele está bom, e esse drop da pelvis, né, que seria o tilt pélvico, também está ok, está em níveis bons. Então, são marcadores que indicam que está ok. Mais ou menos isso, pessoal. Agora vamos para o mundo real, né? Esse aqui é um pouquinho da aula. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês também, eu tenho aqui uns links, tá? Não sei se vai aparecer. Mas, o Runmatic, o aplicativo, tem os vídeos que eu já rodei para vocês até. Eu acho que esse do Sprint, talvez não. Mas acho que esse aqui a gente já viu, né? É sempre o tênis vermelho, aquele correndo a 15 km por hora, né? Deixa eu passar um pouquinho mais reto.
Ó, mas tem várias explicações, até como descarregar o arquivo, bem explicativo. E aqui eu vi que ele roda no computador também, tá? Então aqui está os dados do usuário, né? Então, por exemplo, eu botei o meu aqui, aí a partir dali eu botei estatura, massa corporal, e aí eu vou para avaliação. Tem o sprint também, ele faz uma avaliação do sprint, que ali, se não me engano, tem o perfil força-velocidade, tá? Isso é uma adição que foi feita nos últimos anos, não tinha antigamente. E aqui eu posso escolher o que eu quero avaliar, tá? Então, quero ver, por exemplo, a técnica de corrida. Aqui tem um mini tutorial. Deixa eu ver se eu consigo passar ele todo aqui, tal. Escapar disso aqui. Eu quero ir direto para o... Sei lá onde é que está. Eu estou com os vídeos de vocês na frente, não estou vendo. Quem sabe faz ao vivo, né? Acho que deixar. Vamos lá. Vamos vendo todos eles mesmo. Não está me deixando sair daqui. A gente já viu isso. Ah, aqui, close. Eu tenho que rodar várias janelinhas para sair. Então, clique ou import, então, running technique. Tinha um deles que já ia direto, acho que era o asymmetry. Eu escolhi um vídeo meu, tá? Então, eu Aquele peguei aqui vídeo vídeos que tá antigos, correndo né? essa Que parte. encaixasse assim. Provavelmente não vai estar no melhor. Eu não. Aqui, então, ele me pede, por exemplo, tem uma forma de deixar ele auto-selecionado, mas eu vou colocar aqui que é 120 Hz, tá? Pode ser 60. Vocês estão vendo bem essa janela, gente? Tá. Tá? E aqui tem a avaliação. Tá? Então, eu vou... Deixa eu botar mais para cá. Então, aqui que ele me pede agora. Vou tirar um pouquinho vocês, gente. Só para eu me ver aqui. É engraçado isso aqui. Eu boto ou na frente de uma coisa ou na frente da outra. Aí eu não... Left foot, né? Então, esquerdo. Então, ele me pede o contato do pé esquerdo. Tá? Que eu posso ir um pouquinho mais rápido por aqui, ó. Então, esquerdo lá no primeiro contato, que é mais ou menos agora, ó. Ó, toquei por aqui. Então, eu posso, a partir daqui, eu vou escolhendo. Ó, eu acho que é aqui, vou para frente e para trás. Sempre a dica é essa. Né? O contraste já não está tão bom que nem do outro vídeo. Precisa ter um pouquinho mais de iluminação. São algumas dicas, né? Escolhi, contato. Aí agora passou para o take-off. Aí eu vou lá para o take-off. Vou fazer toda a marcação. Vejam que aqui corta um pouquinho o vídeo. Isso aqui no iPhone não aconteceu, mas aqui corta. Tem que ter um pouquinho de cuidado. E anoto que é o take-off. E aí vou fazendo, tá? Não vou mostrar tudo, por questão de tempo, mas a partir daí sai aquele resultado lá que vocês viram ali Vocês viram nas janelas, tá? Eles vão me dar esses padrões e tal. E por aí vai. Deixa eu ver. Não, acho que eu vou voltar para a apresentação. Não, a apresentação também foi. Aí eu vi aqui pelo valor, aqui acho que tem um valor de R$80 mais ou menos. E aí, Vinícius, eu queria ver contigo. Eu acho que é mais fácil, tá? Inclusive, tu fazer a compra de um. Só não sei se tu consegue, tá? E aí depois a gente acerta, eu faço o Pix, tá? Deixar gravado isso, né? Bobagem, tá? Mas só para a gente resolver logo, tá? Mas eu Sem gostaria que problema vocês nenhum. fizessem, tá? Ele é muito amigável, tem como é que se chama? Os tutoriais, né? Ele é muito fácil mesmo de uso. E aí eu tenho uma tarefa, tá? Eu vou revisar ela ainda, tá? Eu tenho um Word, uma tarefa para vocês, que é simplesmente usar ele, tá? Não tem muito mais do que isso, assim. É usar a ferramenta, talvez fazer mais de uma velocidade e fazer um raciocínio também sobre aquelas questões de velocidade e adicionar algo da fisiomecânica, interpretar alguma coisa relacionada à economia, aos padrões mecânicos que a gente tem conversado aí durante o semestre. Como é que vocês acham? Agora eu queria ouvir de vocês, qual é a melhor estratégia? Quase sempre vocês estão mais ligados nisso, né? Queria ouvir de vocês para fazer esse trabalho. Fazer um encontro na ESEF, talvez,
usar uma esteira da ESEF para poder exercitar ali juntos, né? E aí o Vinícius teria que emprestar o celular, que já estaria feito, ou até fazer um teste, alguns filmarem também com seu celular, para ver como conversa depois com o Vinícius, porque até para o Vinícius é legal, se ele souber que tem isso, daqui a pouco ele pode pedir para um aluno dele à distância que faça a avaliação e ele analisa, entendeu? Ele vai avaliar a biomecânica, mas a partir de... Isso tudo são ferramentas, acho que poderosas, né? Que a gente pode fazer. Só que seria legal fazer uma vez junto. O problema é que eu vou estar distante, né? Talvez eu teria que acionar o coeficiente TAT ali. Não sei se você conhece, né? O coeficiente TAT ali, ela abre portas da ESEF, vê como chega naquela esteira lá. E pode ser a do laboratório mesmo, que tá, às vezes a competição é grande, mas olha que às vezes tá liberado, teria que só ver a reserva, a possibilidade disso. E depois, com os resultados, a gente poderia fazer junto, até vocês fazem o resultado, mas a gente marca uma outra aula só para discutir esses resultados. E aí eu interpreto um pouquinho mais com vocês cada um desses parâmetros. No final nem falei tanto, mas a pronação mesmo. A gente já conversou da pronação, mas a gente pode ver um pouquinho na prática e tal. O que vocês acham? Eu acho que a oportunidade da gente estar todos juntos para fazer é importante até para estar no papel de avaliador, né? Para começar a conversar sobre o que Calma, não falem todos ao mesmo tempo, um de cada vez. está performando e entendendo aquilo ali já ao vivo. Viu que tem chimarrão aqui também na Itália? Um chimarrão tá feito, né, gente? Não, acho que Ninguém vai podemos falar marcar mesmo? sim. Todo mundo assustadíssimo. Não, podemos marcar sim uma aula, Não, daí Vinícius, eu espera aí. faço Espera aí, a sou eu. compra. Espera aí. Acho que o prof não estava escutando. Ah, era isso. Não, olha, eu tirei o som estava a todo volume. Sim, Agora tá estava tudo normal. normal. O Vai, Alan estava falando sozinho, Eu fiz uma desculpa. tese. Gente, eu não ouvi nada, vai lá. agora é o diretor. Não, o negócio, eu só digo que eu acho que o valor da gente fazer junto é que já vai todo mundo interpretando junto e trazendo teorias do que a gente vem entendendo até aqui. Legal? É legal a gente ter essa coisa junto. Joia, gente. O que eu pediria para vocês é, se puderem, tá? Eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas que pelo menos cada um corresse, por exemplo, e cada um analisasse, assim, como um exercício, tá? Uma vez pelo menos, fazer, talvez não todos os testes, cada um faria pelo menos um, o de assimetria, o outro da biomecânica, tá? Porque viram que precisam um ponto ali de plano sagital e outro frontal, né? Então, mas assim, só para exercitar um mínimo, pelo menos isso, um teste de cada um. E se quiserem fazer, cada um fazer todo o teste, para ter sua avaliação, inclusive, também não tem problema. Tá? Aí vejam o tempo disso, né? Eu acho que depois que está feita a coisa é rápida, depois que se entende ali como fazer. Tá? Vamos lá então, ô Tati, como eu tô com essa restrição, vamos tentar reservar lá, eu vou pedir para o pessoal qual o dia que poderia ser a próxima já. Na quarta, será que não dá? No horário da aula? Isso. Vamos tentar, eu vou E ligar aí, para a piscina para tentar ver isso. daí segunda-feira a gente apresentaria contigo na aula os resultados e discutiria. Tá, beleza. Tá, vai ter que gastar um pouquinho de tempo para entender ali, mas vocês viram que a curva de aprendizagem é fácil, assim, mas tem que ver o tutorialzinho, tem uma dica ali de clicar, por exemplo, não sei se vocês viram, tem uma janela que diz abra a pasta, né? Aí tem um desenho de uma pastinha, assim, num cantinho azul, aí tem que ir ali na pasta e clicar. Então tem essas coisinhas que, quando a gente está fazendo, às vezes se perde, mas é rápido, tá? E me peçam ajuda, se empacarem ali nesse meio do caminho. Eu vou pedir para o Vinícius ver se ele consegue descarregar isso e a gente faz esses acertos extras, né? Até para ele ver o tempo das coisas, tá? Eu me lembro que eu comecei fazendo corrida estacionária mesmo no mesmo lugar, botava, né, a esposa para fazer ali exercício e ficava filmando, pelo menos para ter uma ideia para depois usar na esteira. E aí no dia ali eu me lembro que aí pode ser mais rápido até. Se não, fazemos tudo do zero também, não tem galho, mas só para... Não, em relação ao aplicativo, sem problema nenhum, nem esquenta, professor. Tá. Eu baixo ele entre hoje e amanhã e já passo, já mando para ti ali. Tá,
Ótimo, ótimo, ótimo. E aí, quarta-feira, a gente já faz essa primeira prática. Eu vou correr atrás, tá? Hoje ainda a Tati vai estar em cima de mim, quase certo que é ela que vai pedir depois, porque eu não sei o que vai me acontecer, como sempre. E aí a gente ajusta tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar até, porque esse assunto não é mais acadêmico, eu vou parar de gravar, eu descobri onde está o botão, e finalizamos por hoje a parte teórica, digamos.